boa noite, amados do Senhor. Mais uma noite que o Senhor tem preparado para mim e para a tua vida. Veja o quanto Ele quer nos saciar, colocar na nossa fome, nossa sede na presença dEle. Que tão precioso o Senhor vem para nos marcar nessa noite. Creio que o Senhor já tem tudo preparado para mim e para você. Eu e vocês somos filhos, temos acesso a Deus nesta noite. Te convido na sua casa, com a tua família, começar a louvar o Senhor, começar a interceder, a se colocar diante de Deus, a se prostrar na presença dEle, a clamar pela presença dEle, a glorificar o nome dEle, começar a se entregar com tudo que tem, com tudo que possa entregar para Ele nessa noite. Ele se faz presente, amados. E eu vejo o quanto Ele quer que eu e você cante um cântico novo para Ele nessa noite. Talvez algumas palavras que você ainda não expressou, não teve oportunidade hoje. E Deus está marcando a minha e a tua vida para expressar isso para Ele, o único digno de louvor e de adoração. Eu te convido, meu amado, minha amada, a começar a expressar quão bom é estar na presença dEle, quão bom é estar clamando por Ele, exaltando o nome dEle. Comece a clamar, comece a desejar a presença dEle, comece a se prostrar na presença dEle. Senhor, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Senhor, sobre nossas vidas. Tu és bem-vindo sobre este lugar, Tu és bem-vindo sobre cada lar neste momento, Deus, sobre cada vida. Vem visitando a cada um, Deus, que o Senhor possa expressar do Teu amor, que o Senhor possa expressar do Teu infinito amor sobre cada lar, sobre cada família que está assistindo neste momento, Deus. Vem visitando, Deus, cada família, vem visitando, Deus, cada jovem, vem visitando cada filho. Diante da Tua presença nós apresentamos, Deus, para que o Senhor possa fazer o infinitamente mais sobre cada lar, em nome de Jesus. Nós clamamos pela Tua presença, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Somos livres para Te adorar nesta noite, para clamar nesta noite a Tua presença. Vem nos visitando, Espírito Santo de Deus. Vem nos visitando, Pai. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Oh, Pai. Clamamos pela Tua presença. Clamamos pela Tua renovação da nossa mente, pela renovação do nosso coração em Ti, Senhor. Nós clamamos por mais de Ti e menos de nós, mas a Tua presença. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Faz o Teu querer, faz a Tua vontade. Vem sobre nossas vidas, Senhor. Te desejamos, Espírito Santo de Deus. Te desejamos, Pai. Vem, Senhor. Oh, Senhor. Tu és bem-vindo. Louvor, de toda adoração.
vidas, com as nossas famílias. Te adoramos.
vocês têm assistido os cultos da minha casa também. Eu queria encarecidamente pedir algo para vocês agora. Não sei se você se encontra sentado no seu sofá, pouco confortável, ou em cadeira, ou se você está assistindo no celular, ou televisão, ou notebook, independentemente de onde seja. Eu queria que vocês se colocassem de pé em autoridade. Nós vamos estar orando agora pelos enfermos. Eu queria que você que tem uma enfermidade, que você se coloque em autoridade, fique de pé e clame ao Senhor, assim como eu vou estar clamando neste lugar. E você que tem alguma enfermidade, que você tenha fé no seu coração, que você se posicione em fé, convicto, crie, por isso falei, e que você receba essa oração sobre a sua vida, e qualquer enfermidade vai ser curado no nome de Jesus. Nós podemos olhar alguns textos na Bíblia que nos ensinam algumas coisas. Olhamos para aquela mulher do fluxo de sangue, durante 12 anos ela teve ali com essa enfermidade, e ela simplesmente teve uma convicção no coração dela, que se ela somente tocasse na orla do manto de Jesus, ela seria curada. Nós olhamos também para o centurião, que tinha ali um servo dele que estava enfermo, e quando Jesus estava indo para a casa dele, ele falou assim: não precisa vir, porque eu não sou digno de que entre na minha casa, mas libera somente uma palavra e ele vai ser curado, e assim será sobre a sua vida. Então, Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, colocamos, Pai, cada um que está enfermo nesse exato momento, Senhor, não importa qual seja a enfermidade, mas com a autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos agora ser curados no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós damos uma ordem com a autoridade que há no Teu nome, Jesus, que todos que se encontram com nódulos, Pai, nós declaramos agora, se seja maligno ou benigno, nós declaramos agora, secando agora no nome de Jesus. Ele vai desaparecer de uma forma sobrenatural, onde os médicos não irão encontrar explicação para poder falar, mas a única convicção será que essa pessoa vai ser curada no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Se alguma pessoa que se encontra com dor, ou com alguma enfermidade na coluna, ou em alguma articulação do corpo, nós declaramos agora ser curados no nome de Jesus. Que você tenha a fé e a convicção que, assim como a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, assim é sobre a sua vida. E eu declaro agora ser curado no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que vá a cada hospital, a cada leito, onde tem uma pessoa enferma, a cada lar, e que possa tocar, e que possa, Pai, o Senhor se manifestar, o Jeová Rapha, o Deus que sara, o Deus que cura, que venha entrar em atuação na vida dessa pessoa, e que haja, Pai, algo sobrenatural, uma ação no Espírito, onde pessoas que estavam desenganadas pelos médicos voltarão à vida e irão viver uma vida e vida em abundância do Senhor, e terão a plena convicção de que não foi aparelhos, de que não foram os médicos, mas foi o médico dos médicos, mas foi o único Senhor Jesus Cristo que os curou, que os livrou do cativeiro, que os livrou dessa enfermidade. Então, Pai, no nome de Jesus, a cada um que se encontra enfermo, a cada um daqueles que se encontra com esse vírus que tem acometido sobre todas as nações, nós declaramos agora, Pai, ser curados no nome de Jesus, que a imunidade do corpo comece a crescer, comece a matar e a sufocar esse vírus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos e declaramos com fé, com convicção no nosso coração, ser curados agora, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados do Senhor e do pastor também. Aê. Glória a Deus, amém, queridos, graças e paz. Que bom nós estarmos aqui reunidos, né? Nosso abençoado culto online. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelas nossas vidas. Glória a Deus por nós estarmos aqui diante de Deus, diante da presença dEle, diante do amor, diante da graça e diante da misericórdia de Deus. Amém, amados? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração há uns 10 dias atrás, sobre o propósito dele na nossa vida. Nós sabemos que quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o propósito de Deus começa a ser cumprido em nossas vidas. O propósito que Jesus fez na cruz do Calvário, o amor dele tem nos alcançado. E quando o amor dele nos alcança, nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus inicia o processo em nossas vidas. Deus inicia o cumprimento
do propósito em nossas vidas. E o cumprimento desse propósito, amado, eu penso que passa por inúmeras etapas na nossa vida. Nós passamos por inúmeras situações, porque nós estamos sendo preparados. Eu creio no meu coração que Deus tem algo poderoso para cada um de nós. Algo poderoso e algo específico. O que talvez Deus tenha na minha vida não é igual à sua. E talvez o que Deus tenha, o propósito que Deus tenha na sua vida não é igual de outra pessoa. Mas mesmo não sendo iguais, mas para cada um, Deus tem um propósito específico. E eu tenho convicção que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Tudo que acontece em nossa vida, amado, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, tudo que acontece em nossas vidas tem a ver, ou a grande maioria das coisas que acontecem em nossas vidas tem a ver com o propósito de Deus sendo cumprido. E muitas delas, nós não vamos conseguir entender na hora que acontecem as coisas em nossa vida. Nós vamos só conseguir entender depois que aconteceu algumas coisas em nossa vida e nós muitas vezes não sabemos o porquê daquilo que acontece em nossa vida. E muitas vezes, quando nós não sabemos os porquês daquilo, se nós não tomarmos cuidado e guardarmos o nosso coração, muitas vezes entram os questionamentos. Você já se falou assim, eu confesso, eu já falei inúmeras vezes, por que que isso tem acontecido na minha vida? Se eu sou fiel a Deus, se eu permaneço honrando ao Senhor, se eu permaneço em obediência a Deus, se eu permaneço temendo ao Senhor, por que que acontece algumas coisas contrárias em nossas vidas? Para o propósito de Deus se cumprir em nossas vidas, Deus me falou muito claro isso. Precisam acontecer algumas coisas para Deus provar o nosso coração. E quando Deus prova o nosso coração e nós correspondemos a uma ação dele em nossa vida, o propósito ele vai andando, ele vai tomando fôlego, ele vai tomando forma, porque Deus ele tem um propósito na sua vida. Você crê nisso, querido? Que Deus tem um propósito na sua vida? Mesmo você não conseguindo entender, mas Deus tem um propósito na sua vida. Eu quero falar justamente sobre isso. Se você puder abrir a sua Bíblia rapidinho, no livro de Romanos, capítulo 8, deixar ela aberta. Romanos, capítulo 8, verso 28. Um texto muito conhecido, talvez você saiba até de cor, mas se você souber de cor e quiser abrir a sua Bíblia no seu celular, aí na Bíblia, me acompanhar, nós vamos ler agora um versículo apenas. Romanos 8, 28. Que Paulo escreve essa carta, dizendo o seguinte, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, ele tem um propósito na minha e na sua vida, certamente, amado. E todas as coisas que acontecem em nossa vida vão cooperar para o propósito de Deus, ele continuar sendo cumprido em nossas vidas. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração e correspondemos a Deus de uma maneira onde Deus ache em nós a oportunidade de nos usar de uma maneira muito gloriosa, amado. De uma maneira que nós às vezes nem conseguimos imaginar. Lá no livro de 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, deixa sua Bíblia aberta em Romanos aí 8, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Nós não conseguimos imaginar, eu tenho cada vez mais convicção disso, amado,
que nós não conseguimos imaginar e saber a dimensão do propósito que Deus tem na nossa vida. Mas Deus, Ele anseia em cumprir esse propósito na minha e na sua vida. Para Deus cumprir, Ele primeiro tem que nos treinar e nos levar a um nível de maturidade. Quando Ele enxerga a minha e a sua vida com um nível de maturidade, Deus, Ele começa a usar-nos para o cumprimento desse propósito na nossa vida. Nós vamos entender claramente isso. Nós vamos entender, amado, que nós podemos pensar, já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tem algumas coisas que acontecem que não são muito boas em nossa vida. Coisas que nós pensamos que muitas delas é porque nós estamos em pecado, ou porque nós estamos em desobediência, ou porque nós estamos sem temor. E muitas vezes as situações que nós vamos enfrentar na nossa vida com Deus, as lutas que nós iremos passar, nós não vamos conseguir entender. Toda situação contrária em nossa vida, na minha e na sua vida, tenha certeza disso. Toda situação contrária, Deus, Ele quer reverter para o cumprimento do propósito dele em nossas vidas. Eu penso que existem duas coisas fundamentais, dois pilares fundamentais que vão sustentar a nossa vida no cumprimento do propósito. Esse pilar chama-se obediência e fidelidade a Deus. Quantos conhecem Deuteronômio 28? Fala de obediência. Esses dois pilares, amados, é o que vão sustentar a nossa vida para o cumprimento do propósito. Entenda muito bem isso. A obediência e a fidelidade é algo extraordinário, é algo poderoso na minha e na sua vida, que nós precisamos entender. Se nós queremos que Deus cumpra o propósito dele em nossa vida, nós vamos precisar obedecer e ser fiéis a Ele em primeiro lugar. Tudo o que acontece, não importa o que acontece, mas eu vou precisar, para o cumprimento do propósito, ser obediente e ser fiel a Deus. Eu quero pegar o exemplo de José, amado. Quantos conhecem a história de José? Está lá em Gênesis, capítulo 37, 38 em diante, começa a história de José. José, filho de Jacó, tinha mais alguns irmãos, e Deus, ele tinha um propósito para a vida de José. E para ele cumprir esse propósito, ele precisava treinar José. Tudo começa na vida de José, o cumprimento do propósito começa com um sonho. José tem um sonho, vai e conta para os irmãos. Os irmãos de José ficam indignados. Entra sentimento de inveja, entra sentimento que ciúmes. Silmar hoje vai me ajudar aqui. Vou dar uma postulação que eu estou cadeirinha aí, né? Estou precisando de ajuda aqui. Entra um sentimento de inveja, entra um sentimento de ciúmes. E José, amado, ele pega e conta aquele sonho para os irmãos. Os irmãos ficam indignados. O que acontece? José, através daquele sonho, provoca a ira no coração dos irmãos. Os irmãos começam a tramar contra José, para matar a vida de José, tirar a vida de José, fazer alguma coisa para prejudicar José. Aí eu fico pensando, você pode estar pensando, isso fazia parte do plano de Deus na vida de José? Quantos acham que sim? Levanta a mão, deixa eu ver aí. Entendi. Tá vendo aí, Silvio? Eu tô. Então não só eu estou vendo. Levanta a mão aí. Quantos acham que a ira dos irmãos, os ciúmes dos irmãos, a contenda que José provocou na vida dos irmãos, fazia parte do plano que Deus tinha para ele? Eu tenho certeza que tudo fazia parte, porque José era um homem que amava a Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os irmãos dele começam a tramar. Todos nós conhecemos muito bem a história de José.
os irmãos começam a tramar, falam, vamos pegar José. Aí tiram a túnica de José. Aí fala assim, vamos matar José. Aí resolveram, na hora de matar, falaram, não vamos matar. Vamos esconder ele numa cisterna. Vamos deixar lá ele sofrer. Desiste de deixar José na cisterna. Aí eles decidem vender José como escravo para o Egito. E aonde Deus vai cumprir o propósito na vida de José? No Egito. José era hebreu, numa terra distante que ele não conhecia ninguém. José é vendido, os irmãos decidem vendê-lo como escravo. Fala para o seu vizinho aí, faz parte do processo de Deus na vida de José. Fazia parte do propósito de Deus na vida de José. E José poderia pensar, o que eu fiz para merecer tudo isso? José olhava para os irmãos, você acha que José não falou assim, vocês vão me pagar um dia, vocês vão ver o que vai acontecer? José pensava, falava assim? Ele talvez não falava, mas pensava. Amado, você não estava devendo nada, você não fez nada para os seus irmãos. Pensa em José, na vida de José. Você não fez nada para os seus irmãos, e seus irmãos só dando cacetada em você, seus irmãos só com ciúmes de você, só procurando prejudicar você. Tem uma hora que você fica meio que irado com os seus irmãos. E talvez José ficou um pouco irado com os seus irmãos. Nós vamos entender lá na frente isso. E Deus fala, José, eu preciso te treinar. Então eu vou levar você como escravo para o Egito. Deus leva, não foi os irmãos que venderam José como escravo, amado. Foi o propósito de Deus que levou José para aquele lugar. José não poderia entender o que estava para acontecer na vida dele, mas Deus sabia e precisava treinar José em obediência e em fidelidade a Deus e às pessoas que iam atravessar a trajetória de José, iam estar na trajetória de José. Para onde José vai? José vai para a casa de um homem chamado Potifar. Potifar era um homem, amado, que tinha muita influência no Egito. Era um homem que tinha posses, que tinha propriedade, que tinha homens ao seu serviço. Era um empreendedor da época, era Potifar. E José vai ficar justamente na casa desse homem e começa a servir a vida de Potifar. E começa a ser fiel a Potifar, mesmo sendo levado como escravo. José não olhou para a situação, mas ele olhou, eu preciso ser obediente e ser fiel a Deus em primeiro lugar. Como eu sei que eu sou obediente e fiel a Deus? Sendo fiéis ao contexto aonde me coloca. E José foi parar na casa desse camarada, chamado Potifar. Um homem que, no decorrer do tempo, começou a pegar confiança na vida de José. Começou a olhar para José de uma maneira diferente. Falou assim, puxa, esse homem tem sido fiel. Esse homem tem permanecido fiel, ao ponto de entregar todos os seus bens para José administrar. Tamanha era a fidelidade e a obediência que José tinha para a vida desse homem. Só que esse homem, amado, começa a prosperar. As coisas dele, os empreendimentos dele, começa tudo a dar certo. E ele fala, uau, depois que esse homem chegou aqui, chegou numa situação de escravo. Mas depois que esse homem entrou na minha casa, entrou na minha vida, entrou na minha família, as minhas coisas começaram a prosperar muito. Começaram a ir para frente, a avançar. Eu comecei a ficar muito melhor do que eu era depois que esse camarada veio trabalhar comigo. E quanto mais Potifar olhava para José dessa maneira, mais ele confiava, mais ele entregava nas mãos de José, para ele ser mordomo de José, de Potifar. E Potifar não queria mais saber de nada, de administrar nada. Tudo estava na mão
de Potifar. Quanto mais nós permanecermos fiéis a Deus e obedientes à sua palavra, mais nós vamos avançando no processo de cumprimento do propósito de Deus, amado. Mas chega um momento na vida de José que ele é provado mais uma vez. José tinha uma característica muito parecida com a minha, que eu tenho. A Bíblia fala que José, estão me olhando aqui diferente. Estão olhando e falam, ai meu Deus do céu, o que ele vai fazer? Já estão olhando torto para mim. Mas José, a Bíblia fala que José tinha uma característica, até mexeu a câmera, acho que nem a câmera tá meio assim comigo, mexeu até a câmera, Robinho. Nosso cameraman deu uma chutada, é isso, José tinha a Bíblia fala que José era, talvez parecido com o Robinho, com o Marcos um pouco, José era formoso, só eu, né, Ciro? José era bonito, alto, formoso. A Bíblia fala que José era viçoso, era bonito à vista das pessoas que estavam vendo. Potifar, amado, era casado com uma mulher que talvez não era de se jogar fora, bonita. Imagina um cara influente, não ia casar com uma mulher feia, né? Casar com uma mulher bonita. O cara tem dinheiro, tem um bocado de coisa, ele não vai procurar uma mulher feia, não, vai procurar uma mulher bonita para casar. E sabe o que acontece? José era formoso, chamava atenção. A mulher desse Potifar começou a olhar para José de uma maneira diferente. Falou, José é mais bonito que meu marido, José é mais forte que meu marido, José é mais alto que o meu marido, José tem umas características muito melhores que o meu marido. Começa a ser atraído, e José, amado, deve perceber isso. José já fica meio receoso, e tem um momento onde eles ficam sozinhos na casa dele, e a mulher de Potifar vai para cima de José. Fala, José, eu dei bola para você, mas você não quer saber? A mulher avançou no homem. A mulher quis ter uma relação sexual com José, queria ter um caso com José, e José, para, eu não posso fazer isso, e sai correndo da mulher, sai, por isso que a Bíblia fala, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo, mas foge da aparência do mal. E José ali falou, não, eu sou fiel, eu sou obediente, eu vou permanecer fiel e obediente. Aí José falou, olha, o que você está fazendo? Não, você é casada com o meu Senhor, eu não quero ter nada com você. E a mulher começa a agarrar, ao ponto das roupas de José ficar na mão da mulher de Potifar. José sai correndo daquele contexto, sai correndo da presença daquela mulher que queria ter um caso com ele. Aquela mulher vendo aquela situação, deve ter ficado muito brava, que José não quis nada com ela, devia ser uma mulher bonita, formosa na época. José não quis nada, a mulher falou, agora você vai pagar. Chega Potifar na história e falou, o que é essa roupa? Olha, José tentou me seduzir, José tentou ter um caso comigo, e eu não quis, empurrei ele para lá, e ao ponto de eu tirar a roupa dele, e eu pôr ele para correr, Potifar. E Potifar, sério, mulher quando quer manipular a situação, consegue, né, queridos? Fala sério. E a mulher manipulou toda aquela situação, mas eu fico pensando, a mulher de Potifar, a Bíblia nem fala nem o nome dela, cooperou para o propósito de José? Quantos acham que sim? Cooperou para o cumprimento do propósito da vida de José? Claro que cooperou. Deus estava de olho em José. Os olhos de Deus para José já estavam diferentes, mas precisava treinar ainda mais José na obediência e na fidelidade. Sabe o que Potifar faz, amado? Manda prender José, expulsa José da casa dele. Fala, eu não quero mais você aqui não. José novamente vai para a prisão. E lá na prisão, José sabe o que acontece? Ele permanece fiel, permanece obediente, permanece submisso àquelas autoridades.
E José, amado, continua um homem íntegro, mesmo todas as coisas acontecendo, sem que José fosse culpado nem de nenhuma delas, amado. Às vezes as coisas acontecem em nossa vida, a tempestade vem, porque nós provocamos a tempestade. Nós saímos da presença de Deus, fazemos o que desagrada o coração de Deus, e vem provas para a nossa vida. Algumas nós entramos, outras, amado, é Deus que prepara para a minha e para a sua vida, para o cumprimento do propósito dele. Sabe para que Deus estava preparando José, amado? Para não deixar que uma nação padecesse de fome. José permanece fiel ali na prisão. José vai crescendo em graça ali, os carcereiros davam a chave na mão de José. José, mesmo preso, era o chefe lá da penitenciária. Tamanha a fidelidade e a obediência, a submissão dele às pessoas ou às autoridades que Deus colocava, mas em primeiro lugar a Deus. Deus, ali na prisão, ele fala assim: José, agora está na hora de eu cumprir o propósito que eu tenho na sua vida. Agora é como se Deus falasse: José, eu tenho observado você. José, eu tenho olhado para você de uma maneira diferente. Ao longo dos anos, eu tenho colocado provas na sua frente. Ao longo dos anos, eu tenho preparado sua vida. E você tem demonstrado um homem fiel e um homem obediente a mim. E, amado, o rei do Egito, chamado Faraó, tem um sonho. Um sonho. Tudo começou com um sonho na vida de José. Deus já queria treinar José. E Faraó tem um sonho. Sonha que 7 vacas magras estavam engolindo 7 vacas gordas, e aquele embaraço todo do sonho, Faraó acorda assustado, não conseguiu entender. Na manhã seguinte, chama todos os adivinhos que tinham na cidade, e ele conta os sonhos para aqueles feiticeiros, para aqueles adivinhos que tinham, aqueles intérpretes de sonhos, e nenhum deles conseguiu interpretar o sonho de Faraó, até que uma pessoa que esteve com José na prisão falou: olha, Faraó, tem alguém na prisão que pode te ajudar, chamado José. Ele contou a experiência dele que ele teve com José, e Faraó fala assim: olha, manda chamar esse camarada, manda chamar José, eu quero conversar com ele, eu quero ver se ele interpreta o meu sonho. José, amado, estava na prisão. Faraó manda chamar, fala: manda ele vir depressa, anuncia, fala: você tem que vir agora, sair agora que Faraó está te esperando lá, Faraó quer conversar com você. José fala: calma, eu vou tomar um banho primeiro, eu vou me barbear, vou me perfumar, vou colocar uma roupa boa e vou até a presença dele, pode deixar que eu vou. José não saiu desesperado, José saiu tranquilo e vai na presença de Faraó. E Faraó fala: você interpreta os sonhos? Você consegue? Ele falou: eu não, mas o Deus que habita em mim pode interpretar os seus sonhos. O Deus que habita em mim pode me revelar aquilo que você sonhou. E o Faraó começa a contar o sonho para José. E José, amado, a obediência e a fidelidade, quando elas andam junto na nossa vida, sabe o que Deus faz? Deus nos capacita para o cumprimento do propósito dele em nossas vidas. A capacitação de Deus, a graça de Deus é derramada. A sabedoria do Senhor é derramada sobre a nossa vida, através de 2 coisas: obediência e fidelidade a Deus. José, amado, ele interpreta os sonhos de Faraó, consegue entender que aquelas 7 vacas gordas e 7 vacas magras seria um período que eles iam viver, e aquelas 7 vacas gordas representavam 7 anos que eles tinham que estocar
alimentos e mantimentos, porque viriam 7 anos de escassez, 7 anos de bonança, 7 anos de escassez, e Faraó fica confuso. E José fala: se eu fosse você, Faraó, eu contrataria um homem que ia te ajudar na administração e não iria deixar o povo padecer. Se eu fosse você, Faraó, José pensa falando, eu contrataria alguém. Aí Faraó: você conhece alguém? Eu falo: tá aqui. Mas como que nós vamos fazer? E José, a administração, José falou: nós vamos fazer celeiros e vamos estocar comida durante esses 7 anos de bonança, para que venham esses 7 anos de escassez dessas vacas magras, não permitirem que as vacas magras engulam as vacas gordas. Ou seja, Deus, Ele derramou um espírito de sabedoria e um discernimento na vida de José, para que construísse esses celeiros. E Faraó olha e falou: uau, nós vamos fazer isso. E José foi crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento, em discernimento. E Faraó foi vendo aquilo, José foi entrando na graça de Faraó. Sabia que viriam 7 anos de muita escassez, que o povo ia padecer, mas que Deus já tinha dado discernimento para José, amado. Como no cumprimento do propósito, eu e você, nós vamos ter entendimento de discernir as coisas e as estações de Deus em nossas vidas. Assim como existem estações naturais, existe sol, existe frio, existe período de chuva. Eu penso que existem estações em nossas vidas, amado, porque quando nós passamos por essas estações e passamos bem por elas, Deus certamente vai olhar para mim e para você, quando nós andamos em obediência e em fidelidade a Deus em primeiro lugar. Não importa, amado, o que aconteça na minha e na sua vida, nós nunca e jamais podemos atribuir a Deus algo de ruim que acontece em nossa vida, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode repetir isso comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, amado, o meu bem. Tudo coopera para o seu bem. E chega o tempo de escassez. Chega o tempo de José ser lapidado novamente. José se torna, amado, o segundo homem de maior influência no Egito. Um homem sábio, um homem talentoso, um homem ungido, um homem com discernimento, com uma inteligência que ninguém tinha, vinda de Deus, derramado sobre a vida de José. E vem o tempo de escassez, amado. Sabe quem vem para o Egito em busca de comida? Quem? Os mesmos que venderam José como escravo para o Egito. E eles vêm, e José, ao vê-los, fica ali, talvez naquele momento, relembrando todas as coisas que a família, os irmãos fizeram. Ele poderia ficar revoltado, não poderia, amado? Poderia. Ele poderia falar assim: agora vocês vão comer aqui, ó, na minha mão. Mas é isso que estava acontecendo. Mas José, amado, no livro de Gênesis, capítulo 50, verso 20, naquele momento José entende, na plenitude, o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele diz o seguinte, Gênesis 50, versos 20, quando veio a família dele, a resposta de José foi essa: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora,
que se conserve muita gente em vida. Então Deus capacita José de sabedoria em administração para poder usá-lo. E ele vê aquela cena e falou: olha, eu vim na frente para preparar tudo para vocês. Amado, o propósito de Deus, José conseguia entender a dimensão do propósito de Deus tinha na vida dele? Não conseguia. José foi entendendo no processo de obediência e de fidelidade a Deus, amado. José obedeceu e José permaneceu fiel a Deus, amado. Sabe o que aconteceu? O propósito de Deus se cumpriu na vida de José. José foi um homem que salvou uma nação de passar por uma fome terrível. Não salvou as pessoas do Egito apenas, mas de muitos lugares que vinham até o Egito, aqueles armazéns gigantescos, à procura de comida, porque não tinha mais. E elas foram saciadas, e elas foram agraciadas por Deus, através de um homem que Deus resolveu cumprir o propósito na vida dele. Eu penso, amado, que esses dois pilares que nós vimos, que nós entendemos, fidelidade e a obediência, são duas coisas que jamais devem faltar na minha e na sua vida. Para nós finalizarmos, Romanos 8:30 diz o seguinte, nós lemos o 28, agora nós vamos ler o 30 para finalizar. Diz assim: os que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esse também gloriou. Eu vi uma frase, não sei se foi no Instagram ou no WhatsApp mesmo, no status, falou: aquele que permanece fiel a Deus e obediente a Ele, tem uma nuvem de glória esperando. Mas aqueles que desobedecem e que permanecem infiéis, tem uma nuvem de chuva esperando eles. Aqueles que obedecem, à espera, tem uma nuvem de glória para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E nós iremos, amado, exaltar e glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas, através do cumprimento do propósito. Creia nisso de todo o seu coração, amado. Creia nisso. Pega essa palavra para a sua vida. Seja, amado, fiel e obediente a Deus em todas as estações da sua vida. Não importa o que você passe, permaneça fiel a Deus, permaneça obediente a Ele. José permaneceu, amado, fiel e obediente a tempo e a fora de tempo. Não que o coração de José, amado, não ficasse inflamado muitas vezes, não ficasse questionamentos muitas vezes. Eu penso que ficou. José fica em crise, José fica mal algumas vezes, amado, mas ele jamais deixou de ser obediente e de ser fiel a Deus. Amém, querido? Permaneça, querido, obediente. O pastor fala, é fácil. Não é fácil para mim, também não é fácil para você. Tem situações que Deus prova a minha vida, e algumas eu reprovo, volto novamente, outras eu, pela graça e pela misericórdia, sou aprovado e consigo e ando a minha caminhada com Deus. Mas eu penso que eu e você, nós podemos atingir o cumprimento do propósito de Deus na plenitude, sendo obediente e sendo fiel a Ele. Amém, querido? Eu quero orar ativando essa palavra na minha e na sua vida. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai, porque nós olhamos para a Tua palavra e vimos a vida de um homem chamado José, que permaneceu fiel, permaneceu em obediência a Ti, permaneceu um homem íntegro, Pai, e o Teu propósito e a Tua glória se manifestou na vida de José. E nós queremos pegar José, Deus,
a unção que José teve, a capacitação que José teve, mas muito mais do que isso, nós queremos discernir e pegar para a nossa vida a obediência e a fidelidade que tinha na vida desse homem. Nós queremos, Pai, ser fiéis e ser obedientes ao Senhor, assim como José foi e conseguiu permanecer fiel ao Senhor, Pai. Na Tua graça e na Tua unção, nós queremos permanecer em nossas vidas, Pai, fiéis, honrando ao Senhor, honrando as pessoas que o Senhor tem estabelecido sobre a nossa vida como autoridade. Nós jamais queremos ser infiéis a Ti, sendo infiéis às pessoas. Jamais queremos ser desobedientes a Ti, sendo desobedientes às pessoas. Mas nós queremos, Pai, obedecer a Ti e obedecer aquelas pessoas que estão sob a nossa vida, orando por nós, intercedendo por nós, sendo a autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, nos dê graça para isso, para nós reconhecermos a cada dia que nós precisamos ser obedientes e ser fiéis ao Senhor, assim como José foi, e o Senhor capacitou, e o Senhor usou a vida de José para o cumprimento do propósito. Nós queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, permanecer firmes em Ti. Tu és a rocha inabalável, e nós queremos, Pai, nos agarrar em Ti. Que a Tua graça sempre nos conduza a triunfar em todas as coisas, Pai. Que o Senhor esteja renovando as nossas forças. Que o Senhor esteja nos capacitando para toda boa obra que o Senhor tem para realizar em nossas vidas. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Deus abençoe muito a sua vida. Que nós permaneçamos fiéis a Deus em toda. Permaneça, amado, fiel a Deus. Vale a pena você e eu, nós permanecermos fiéis e obedientes ao Senhor. Amém, querido? Deus abençoe grandemente sua vida, sua família e sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido?